Você foi enganado por 15 anos. A DC não apenas cancelou a sequência do Lanterna Verde de 2011, ela pegou o roteiro que explicava a queda do Sinestro e a transformação da Carol Ferris e o escondeu em um lugar que ninguém olhou. Hoje vamos abrir os arquivos confidenciais de Ascensão dos Caçadores Cósmicos, a continuação do Lanterna Verde de 2011, que você não sabia que existia. Todo fã de quadrinhos saiu do cinema aquele ano, com uma enorme pulga atrás da orelha. Aquele filme, com todos os seus defeitos de computação gráfica, apresentou um universo vasto, rico e cheio de alienígenas bizarros, mas deixou a maior de todas as perguntas sem resposta. A transição de Hal Jordan de um piloto arrogante para o salvador do universo tomou a tela inteira. Mas e os outros personagens? A infame cena pós-créditos mostrava o Sinestro colocando o anel amarelo do medo do nada. Parecia apressado, né? Parecia que faltava um pedaço gigantesco da história para justificar por que o maior, mais condecorado e mais disciplinado guerreiro de Oa trairia seus mestres de uma hora para outra. Mas e se eu te disser que existe uma guerra inteira, violenta e cheia de traições no meio disso? Existe uma teoria de produção fortíssima que aponta que, durante aquele discurso monumental em Oa, aos 47 minutos de filme, o destino trágico da tropa já estava sendo selado. Entre os milhares de figurantes gerados por computador, o fantasma de Amon-Sur pairava sobre o lugar. O filho do lendário Abin-Sur não estava lá para celebrar a chegada do novo recruta. Ele estava lá nas sombras para observar de perto o terráqueo que roubou sua herança. Imagine a cena sob a perspectiva dele. O herdeiro de uma linhagem de heróis cósmicos, acreditando ter o direito de empunhar a arma mais poderosa do universo, sendo preterido por um piloto impulsivo de um planeta primitivo. Para Amon, o anel não era sobre ter a capacidade de superar o medo, era sobre direito de sangue. A DC estava plantando ali a semente de um vilão amargurado e movido pela rejeição. Alguém cuja vingança pessoal faria a ameaça espacial do Parallax parecer um mero aquecimento. Aqui é onde a história fica verdadeiramente sombria e vai para um território onde o cinema não teve coragem de pisar na época. No jogo, que funciona como a continuação oficial, direta e canônica daquele universo cinematográfico, nós descobrimos o maior segredo sujo dos Guardiões do Universo. Muito antes dos Lanternas Verdes e das baterias de Força Esmeralda existirem, os Guardiões, em sua infinita arrogância, acreditavam que as emoções eram a raiz de todo o mal e do caos no cosmos. Por isso, sua primeira tentativa de criar uma força policial intergaláctica foi completamente desprovida de sentimentos. Essas entidades criaram os Caçadores Cósmicos, Manhunters, uma força militar letal de robôs frios, sem alma e sem emoções, programados exclusivamente para erradicar o crime no universo, doa a quem doer. Mas qual é o grande problema de tirar as emoções da equação? Quando você remove o sentimento, você também elimina a empatia, a misericórdia e o bom senso. A lógica central de programação dessas máquinas se tornou friamente macabra. Se existe vida, existe a possibilidade do crime. Logo, para acabar com o crime de forma definitiva e absoluta, precisamos extinguir toda a vida. O resultado dessa conclusão matemática foi o genocídio mais brutal e assustador da história da DC. Eles massacraram o setor 666 inteiro, exterminando trilhões de seres vivos e inocentes em questão de horas. O que o filme esconde, e o jogo revela, é que esse holocausto cósmico foi acobertado pelos Guardiões. E pior, os poucos sobreviventes desse massacre juraram vingança, banhando-se em sangue e magia negra para, mais tarde, fundarem a violenta tropa dos Lanternas Vermelhos. Ou seja, as decisões dos líderes de Oa criaram os seus próprios demônios. O jogo mostra que alguém, o próprio Amon-Sur, hackeou e religou essas máquinas genocidas adormecidas e as enviou em um ataque terrorista massivo para invadir o planeta Oa. Neste ponto, eu quero que você imagine o choque psicológico e o colapso mental do Sinestro. Ele sempre foi um extremista da Ordem, um ditador disfarçado de protetor.
Lutando ombro a ombro com Hal Jordan para defender o planeta principal da tropa, Sinestro descobre que os deuses infalíveis que ele servia cegamente eram hipócritas que varreram trilhões de mortes para debaixo do tapete. Foi exatamente aqui, no meio das trincheiras, sujo e lutando contra o próprio passado oculto de Oa, que a fé inabalável do Sinestro na Luz Verde começou a morrer. Ele percebeu brutalmente que a vontade era fraca e ingênua diante do verdadeiro caos do universo, e que talvez o medo, a imposição da ordem pelo terror psicológico, fosse a única ferramenta real de controle e paz. Essa ponte narrativa faz a cena pós-créditos brilhar. Sinestro não enlouqueceu do nada. A fé dele foi destruída pelos seus próprios criadores. E para quem acha que a Carol Ferris seria relegada ao papel clichê de apenas o interesse amoroso em perigo na Terra, prepare-se para uma quebra de expectativa gigantesca. A sequência 1.5 expande drasticamente a mitologia da DC, introduzindo a Rainha Agapo e as Zamarons, as imortais guardiãs do poder violeta. O plano original para a franquia era claríssimo. O segundo filme traria o espectro emocional de forma visceral. O jogo prepara o terreno perfeito para a Carol entender que a vontade não é a única força governando o multiverso. O amor, na visão fanática das Safiras Estrela e das Zamarons, não é um romance frágil e humano. É uma energia avassaladora, perigosa, possessiva e que muitas vezes corrompe a mente de quem a usa. Mas o ponto mais alto, dramático e doloroso dessa ponte narrativa abandonada é, sem dúvida, a queda definitiva de Amon-Sur. Ele usou os códigos e a autoridade que tinha como membro da elite para derrubar as defesas da tropa. Ele queria provar aos Guardiões, diante de toda a galáxia, que o sistema de anéis deles era uma fraude completa e que o medo era a única forma verdadeira e honesta de estabelecer a ordem. A ironia de tudo isso é bizarra, sombria e poética. O filho do maior e mais honrado Lanterna Verde de todos os tempos se torna, por inveja, o arquiteto da destruição de Oa e o primeiro grande aliado ideológico de Sinestro no inevitável caminho da escuridão e da cor amarela. Nós fomos literalmente privados de ver a Carol Ferris brilhando de forma intimidadora como Safira Estrela, de testemunhar a revolta apocalíptica e violenta dos caçadores cósmicos no cinema, e de ver a ascensão magistral de Amon-Sur como um vilão de peso nas telonas. Essa ponte 1.5, que ficou jogada no esquecimento, prova sem sombra de dúvida que a trilogia planejada do Lanterna Verde tinha muito mais profundidade psicológica, peso dramático e lenha para queimar do que os críticos amargurados disseram na época do lançamento. O universo estava pronto. Agora eu jogo a bola e a discussão para vocês. Se essa guerra visceral, política e sombria contra os caçadores cósmicos tivesse sido exatamente o roteiro do segundo filme, com o Amon-Sur liderando uma invasão brutal a Oa, com o Guardião Gunter se exilando formando o início da Tropa Azul da Esperança diante do caos, comenta aqui embaixo o que você acha dessa teoria, dessa conspiração bizarra da sequência perdida em forma de jogo. E vamos debater a fundo esse lore absurdo do universo dos anéis. Até a próxima! E que a força de vontade esteja com todos vocês. Enquanto houver luz, há esperança. Nós somos a esperança do universo.